essa cobrança de todos os servidores, questionando sobre as ações, em que pé estão, essas questões todas, além de várias reivindicações. Então, eu sempre disse a todos vocês que a gente faria todas as informações das ações judiciais de forma oficial. E uma das formas oficiais de a gente estar fazendo isso aqui hoje é justamente trazer a nossa assessoria jurídica para eles mesmos estarem falando para vocês como estão as coisas, o que está, quais ações novas nós teremos, porque todo dia acontece um negócio diferente, né? E nós temos muitas outras coisas para buscar, né? Então hoje eu vou, nesse primeiro momento, fazer um pequeno informe sobre a pauta de reivindicação que nós tivemos no ano passado, né? Que ainda hoje nós tivemos na prefeitura, reunido com o secretário de administração e com o secretário de gabinete, e nós não tivemos ainda assim nada palpável para apresentar para vocês aqui, não, só promessas ainda, né? Uma delas, eu vou falar que é a que todo mundo está esperando, né, que é a reposição salarial e também a questão do piso nacional dos professores e os agentes de saúde. O que nos passaram é que era para ser aplicado no mês de março, no mês de abril, e o que não aconteceu, né? Então agora a data base nós sabemos que o limite para que o município faça isso em lei é o mês de maio, então nós vamos aguardar o mês de maio, né? Mas de antemão eu não vou afirmar isso aqui, eles vão fazer isso, porque não cabe a mim fazer e sim a eles. Afirmaram que no pagamento do mês de maio essas três coisas estarão sendo colocadas em pauta, estará sendo paga aos servidores na folha de pagamento de maio, tá bom? As demais questões continuam ainda em discussão, não sabemos se a gente vai conseguir ou não. Também não vou dizer a vocês que o piso nacional vai ser aplicado na tabela, como deve ser feito. Não posso afirmar isso aqui porque ficou a afirmativa é que será aplicado o piso, mas não de que forma. A forma não ficou muito clara para nós que será aplicada da forma correta, tá certo? Então, hoje o sindicato não tem mais outros informes. Para que a Assembleia não fique tão extensa, a gente já vai passar a palavra para a nossa assessoria jurídica, que é o Dr. Everton, Dr. Lucas, agradecer de antemão já eles estarem à nossa disposição aqui para estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Uma pena que os demais servidores não estejam aqui, né? Eu digo, inclusive, que o pessoal tem preguiça de ler, tá? Tem preguiça, às vezes, de ouvir um áudio que a gente manda, um vídeo. Esses dias eu mandei um vídeo fazendo um informativo, alguém me ligou falando assim, fala pra mim aí como é que é isso aqui, mas eu já estava falando no vídeo. Então assim, tem que abrir. Quando eu mando um negócio para vocês, não é uma brincadeira, não é uma piada, não é uma figurinha pronta, é algo importante, tá? Porque piada eu só mando com meus amigos dele, assim, aquelas pessoas mais íntimas, né? Então a gente precisa estar mais informado, e eu quero pedir a vocês que com certeza vocês estão aqui é porque viram esse material. Quando vocês receberem alguma coisa da gente, esparram para os outros também, ajuda a gente a divulgar, né? Porque com as pernas um pouco quebradas como o nosso sindicato está, fica impossível a gente fazer aquele trabalho que vocês conhecem que a gente fazia, de mão em mão, entregando aquele santinho, né, do edital, convidando vocês para a Assembleia e lotar a nossa Assembleia, tá bom? Então, Dr. Everton, Dr. Lucas, quero passar a palavra para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado novamente pela oportunidade. Eu vou atualizar vocês, os interessados, sobre a nossa ação da insalubridade, né? A nossa ação, assim, eu vou explicar o histórico para depois entender, mas eu preciso que, caso vocês tenham curiosidade de saber, depois falar com a gente no nosso WhatsApp, para a gente consultar o processo caso a caso, porque cada caso é um caso, né?
O nosso histórico, a nossa ação, o município ele fez uma alteração legislativa, né, vinculando a insalubridade de vocês no salário mínimo nacional. Nós fizemos inúmeras ações, né, que vários colegas entraram, nós conseguimos a declaração de inconstitucionalidade, então a lei foi declarada inconstitucional. Porém, como o município começou a ter esse revés, em 2021, em fevereiro, ele aprovou uma nova lei vinculando a insalubridade de vocês em R$ 1.000. Ou seja, a nossa ação ela vai questionar de 2018 a fevereiro de 2021. Ela não abarca essa nova lei da insalubridade que foi aprovada em 2021. Essa nova lei ela vai ser objeto de uma nova ação. Tá? Então, esse é mais ou menos o nosso histórico. Quanto a atualizações e prazos, eu tenho conversado com vários aqui, eu atualizo sempre que possível, sempre tem novidade. Alguns já estão com precatórios pedidos, ano que vem já vão receber, a grande maioria, ano que vem já sai o pagamento. Alguns, meus dois colegas aqui da frente, estão no segundo grau, ainda estão sendo questionadas algumas situações, principalmente aqueles que tiveram perícia no local de trabalho. A ação ainda demora um pouco mais, a gente foi para o segundo grau. As primeiras estão começando a retornar agora, quando estão sendo julgadas. Alguns ainda estão em fase de cálculos, então assim, cada processo está numa fase. Quem tiver algum tempo sem falar com a gente não mandou mensagem, só mandar, que a gente já vê como está com o processo e já atualizou vocês do andamento. E por último, para terminar, sendo bem breve, a próxima ação. Então, como eu disse, o município ele criou essa lei em fevereiro de 2021, vinculando a insalubridade em R$ 1.000. Essa diferença do salário base, que era a lei anterior, para R$ 1.000, isso gera, além de ser dele congelar e dele fixar em um valor menor até que o salário mínimo, ele ocasiona percas salariais para vocês. E é em cima disso que a gente vai bater. Então, o Dr. Everton agora vai falar sobre as outras ações e já vai passar como vai ser o processo de contratação para a gente começar a entrar com essa nova ação. Porque como a maioria das ações de vocês são antigas, então a gente precisa atualizar alguns documentos, atualizar a ficha financeira, e ele vai passar passo a passo, tá? Como vai ficar essa nova ação. Então, agradeço a disposição de vocês estarem aqui, e agora o Dr. Everton passando as próximas. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma enorme satisfação estar aqui em Jaru, trazendo informes para todos vocês. E eu já quero começar atualizando, antes de falar como o Dr. Lucas explicou sobre essa insalubridade, quero começar atualizando em relação às ações que nós já temos ajuizadas, as ações que vocês já fazem parte, as ações que estão em curso, principalmente um tema que eu acho que ninguém está interessado em saber, que é o quinquênio, o piso do magistério. Isso daí eu posso passar em branco hoje. Essa daí eu passo em branco. Então, em relação à ação do quinquênio, o que aconteceu? Nós ingressamos com essa ação questionando que havia ilegalidade. Por quê? Não era só a lei orgânica do município de Jaru que concedia o adicional por tempo de serviço aos servidores, e sim uma lei de 1989, que era a 136, o primeiro regime jurídico. Quem é lá contratado de 1990, pessoal de 89, vai lembrar bem, era a legislação anterior à 843. Diante disso, entramos com ação judicial. A primeira vara do município de Jaru reconheceu parcialmente, falou o seguinte: de fato, os servidores do município de Jaru têm direito ao retorno do quinquênio, só que esse quinquênio é de 89 a 2005, tá? Hoje nós ganhamos essa parte. Diante dessa decisão, nós entramos com um recurso, questionando: excelência, nós respeitamos a decisão, só que no nosso entendimento, tem que ser estendido até 2020. Então, o sindicato entrou com recurso solicitando, além do restabelecimento dos quinquênios de 1989 a 2005, que também sejam restabelecidos aqueles de 2005 a 2020. Como todo mundo tem o direito de recorrer, o município, através da Procuradoria, ingressou com um recurso questionando, falando: olha, não é para pagar nem de 89 a 2005, muito menos de 2005 a 2020, porque já foi reconhecida a ilegalidade, a lei foi inconstitucional,
quem deu esse direito foi a Câmara e não o chefe do Poder Executivo à época. Tá? Então, esse processo chegou esse mês em Porto Velho, está lá no Tribunal de Justiça. O relator é o desembargador Miguel Mônico, está na 2ª Câmara Especial. Qual é o trabalho do escritório agora? O processo, quando chega no tribunal, ele tem um andamento. Verifica se os requisitos estão todos ok. Essa análise de requisito já foi verificada, está na mesa do desembargador. É o momento que nós vamos chegar para despachar, conversar com quem vai julgar. São 3 desembargadores que vão julgar. Então nós vamos lá conversar, esclarecer a ação dos senhores. O que é mais importante? Vamos perguntar: doutor, que dia que volta? Que dia que eu já posso gastar? Sem previsão, gente. A ação judicial, infelizmente. Se fosse eu devendo ao município, eles entrariam com ação de cobrança, bloqueariam minhas contas e eu não teria que pagar eles imediatamente. Se é um servidor ou qualquer outra pessoa contra o município, o que é feito? Ganhou, eu recorro até onde eu posso, porque eu não pago custo. O município recorre até onde pode. Perdeu, questiono, entro com recurso também para pagar. Não tenho mais chance de recorrer, o que acontece? Vai para precatório. E o que é precatório? Temos aí a ação de insalubridade. Nós entramos em 2018. Os primeiros, os que eram um valor inferior, alguns receberam, mas 80% deve receber em 2024 e o restante, os 20%, 2025, 2026. Imagina você falar para o servidor isso. Agora, qualquer um de vocês, devam o IPTU. É capaz do Joãozinho lá para casa guardar vocês e cobrar esse IPTU. Entendeu? É difícil. Porque quando é o servidor devendo, essa fala que a gente faz é para defender o servidor. Não é uma fala, não me interprete a mal. Oi? Quando for receber esse dinheiro, vão ser corrigidos? Sim, há correção, tá? Só que até o momento de correção é questionado pelo município. Lembrando, é um direito, todas as partes têm esse direito de recorrer. Assim como nós temos direito de recorrer, eles têm. Não é uma crítica em relação a isso, mas que eles usam desse direito, usam bastante. Disso a gente sabe, tá? Então, lembrando, a ação do quinquênio, nós estamos aí esperando o julgamento pelo tribunal. Pessoal do magistério, em 2022 foi dado um reajuste do piso de 33 ponto alguma coisa. Diante disso, o município, que até então sempre reajustava a tabela de progressões de vocês, só concedeu para as etapas iniciais. Isso fez com que professora com mais de 10 anos não tivesse o repasse para a carreira dela, desses 33%. No nosso entendimento poxa, se eu atualizei a carreira inicial com os 33%, eu tenho que acompanhar a carreira para valorizar quem integra. Nas nossas estimativas, vai igualar quem está recebendo com o tempo com a servidora que teria 10 anos de serviço como professora. Se não passar, de tão complicado que é. Nós entramos com a ação, foi dado prazo para o município apresentar defesa, o município apresentou defesa, e hoje o processo está concluído, aguardando a sentença na primeira vara. Tá? Então, infelizmente, ainda nós não temos notícia quanto à decisão desse processo. Vamos aguardar, sempre confiando na justiça, porque quando nós precisamos socorrer a justiça, confiar na justiça divina e também buscar os direitos, e acreditando na justiça também, na justiça dos homens, que com o tempo vai acontecer. Tá? Atualizando então em relação à ação do quinquênio e a ação do piso do magistério. Como em relação ao quinquênio, a pesquisa quando é que a gente vai receber e tal, ser atualizado, mas
atualizados, a atualização seria para o retroativo, certo? Isso. A aplicação, depois de tudo terminado, é imediata. Isso, sim. A volta para a folha. A volta para pé. Temos duas questões. Vamos supor, quinquênio acabou hoje e julgou hoje do jeito que está, retornando de 89 a 2005. Não for, quando ele alcançar o trânsito em julgado, levando em consideração que seja mantida a decisão, tá? Que é uma expectativa, haverá a implementação desse direito, mas não o pagamento retroativo imediato. Por quê? Vai para cálculo de novo, vai depender do servidor, vai para pré-cálculo, vira poupança. Tá? Infelizmente, a crítica que nós fazemos essa crítica que nós fazemos é a retirada dos direitos, ela é muito rápida. Basta redigir uma lei, encaminhe em regime de urgência, que aí eu faço essa crítica, nem toda lei tem que ser aprovada em regime de urgência. Encaminha para a Câmara aprova. Câmara tem que... Qual é o papel da Câmara? Fiscalizar, é a casa do povo. Então tem que oportunizar o quê? Diálogo. Quando foi aprovada, abre parênteses, quando foi aprovada a reforma da Previdência de vocês, estávamos lá, questionamos e falamos. O servidor, vocês estão tratando aqui de direito dos servidores. Nós não estamos pedindo nada, nós só queremos ser ouvidos. Comuniquem os servidores. Comunica, aqui não é questão de cabresto, não é comissão não. Servidor público é o quê? É quem fica, ele serve o público. Caso das joias que aconteceu, ou N casos que aconteceu, era um agente da Receita Federal que estava lá. Imagina se ele pudesse ser demitido de qualquer maneira. Quem ia questionar qualquer situação? Ninguém. Então, o servidor público, ele tem passado por um momento de desvalorização. Mas isso é fruto do quê? Aí eu puxo a orelha dele, que também, às vezes, não apoia o próprio sindicato. Não apoia. O nosso presidente, aqui eu abro um parênteses, tem sido um guerreiro. Aqui, meu amigo, tem sido um guerreiro. Porque ele tem batalhado como leão para o sindicato continuar vivo. E a diretoria também. Então, nós atualizamos em relação às ações do quinquênio, a ação do piso do magistério e, voltando um parênteses em relação à ação da insalubridade, nós teremos, como o doutor Lucas bem disse, nós teremos uma nova ação da insalubridade. Porque o município, nós ganhamos, foi reconhecida que a vinculação do salário mínimo era ilegal para quem recebia insalubridade. O município, no outro dia, fez o quê? Lembra que eu disse que a retirada de direito ela é rápida? Mas a devolução não é. Foi lá, aprovou uma lei. Salário mínimo. Então vou reduzir a base de cálculo para R$1.000. Voltou e aprovou aqui, ó. Acabou. Tá todo mundo, quem recebe insalubridade, recebe com base de cálculo de R$1.000. Então nós. Inicialmente era para R$500. Olha isso. É sobre isso. Ele botou para R$500, mas aí foi discutido na Câmara ali e tal, aí fizeram o combinado deles e botaram para 1.000. Mas era sobre 500. E nisso. Primeira ideia. Nisso a gente vai naquela. Quando quer retirar, agora a gente confia na justiça e busca a justiça. Mas infelizmente isso não é especificamente de Jaru. A justiça está abarrotada de situação. Infelizmente a justiça não tem como atender a demanda com a celeridade necessária. E olha que aqui em Jaru é um serviço bem executado. Aqui ainda há uma excelente condução. Para vocês terem ideia, vocês ainda são privilegiados porque Jaru muito bem organizado e muito bem conduzido. Voltando à situação, novas ações agora que nós vamos falar, tá? Feitas essas atualizações, uma das questões que nós vamos submeter à pauta hoje são: diante da quantidade de retirada de direitos que foram feitos para vocês, nós fizemos um mapeamento, um levantamento, para falar, pode retirar. Só que a partir de agora é o seguinte: retirou, vamos questionar judicialmente. E todo débito ocasionado ao município, alguém vai ter que pagar essa conta no final. Então,
Não vai sair do bolso do servidor, espero que não saia do bolso do contribuinte, mas alguém vai ter que pagar, e se houver erro, gestores deverão ser responsabilizados. Aí nós contamos e confiamos com um belo exercício que sempre tem sido exercido pelo Ministério Público. Mas lógico, isso será avaliado, se há ou se não há, não é nosso papel aqui verificar isso. No tempo específico, tenho certeza que serão avaliados, serão verificados se há. Se houver, há punição, tá bom? Mas são direitos de vocês, mantenham-se sempre acordados em relação a isso. Novas ações, pessoal do magistério que está aí inativo, foi dado, o que acontece? Nós temos o Fundeb. O Fundeb é um fundo feito de recursos onde 70% dele, a arrecadação nacional, é feita por valorizar o professor através do pagamento de salários dignos e atualizados. O município, ao invés de reajustar a tabela, criou gratificação chamada GEP e GAVEM. Essas gratificações até são altas, quem recebe gosta, mas quem aí gostaria de receber algo fixo, ao invés de receber algo que começa em março e termina em novembro, com um recurso que é vindo da União? Uma gratificação que vocês não levariam para inatividade. Só que o município regulamentou essa gratificação da maneira inadequada e nós estamos entrando com ação para os servidores inativos. Então, pessoal do magistério inativo, nós estaremos entrando com ação judicial, busque o sindicato, tá? Para requerer o pagamento retroativo da GEP e da GAVEM para quem do magistério, professores aposentados, tá bom? Pensionistas também possuem direito. Próxima ação, além da GEP e da GAVEM para os contratados, nós teremos além dos inativos, nós temos aquele caso dos professores que estão readaptados. Por incrível que pareça, não sei o que aconteceu, o que tem acontecido, acho que vocês também não sabem, mas muitos servidores passaram a adoecer de uns anos para cá. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Isso ninguém sabe. E isso é uma crítica que eu faço porque nós recebemos as pessoas fragilizadas. Nós recebemos. E você falar com a pessoa, olha, você tem direito, a gente considera, a gente entra na justiça, mas a retirada é rápida, o retorno é demorado. Então, professores readaptados, nós também vamos entrar com ação solicitando pagamento retroativo para esses profissionais. Então, se alguém aqui é readaptado em 2021, 2022 ou conhece alguma colega, algum professor readaptado, os comunique e peça para que eles busquem um sindicato para fazer a adesão dessa ação. Próxima ação judicial que nós temos: terço de férias para os professores de regência. O que acontece? Professores em regência de sala de aula, vocês têm 30 dias de férias final do ano, meio do ano, 15 dias de recesso, correto? O plano de cargo de carreira de vocês assegura que vocês têm direito a receber o terço de férias sobre todo esse período, mas só estão recebendo sobre 30 dias. Então, nossa ação é para que seja calculado sobre todo o período, trazer aí mais uma acréscimo para esse pessoal. Lembra daquilo? Cada retirada vai ser contestada na justiça. Confiamos na justiça, então todo mundo tem direito e vamos buscar. Tá? Então, professores em regência de sala de aula, busquem o setor jurídico do sindicato, busquem o sindicato para fazerem adesão a essa ação do terço. Próxima ação do terço dos técnicos em radiologia. O técnico em radiologia, como ele trabalha manuseando equipamento emissor de radiação ionizante, o que acontece? Ele goza, ele tem direito de 20 dias consecutivos de férias por semestre, ou seja, em um ano ele tem
40 dias de férias. Só que assim como os professores, só tem sido calculado com base em 30 dias. Tá? Então tem mais 10 dias aí para ser calculado o período de férias de vocês. Próxima ação. Ação anulatória de advertência por greve. Nós temos professores, profissionais, servidores que vão solicitar, são duas situações, tá? Uma, solicitei a licença prévia, foi negada, alegando que eu participei de greve. Greve é falta justificada. Então, esse desconto é ilegal, é devido à licença prévia aos servidores que a completaram até 2017. Everton, quando é que prescreve? Quando é que acaba o direito de solicitar? Só começa a contar a prescrição de licença prévia a partir do momento da aposentadoria. Quando você tem a aposentadoria concedida, então é aí que começa a contar os 5 anos para você solicitar, prescrever o pagamento da licença prévia. Tá? Então, o que nós falamos é: teve licença prévia negada em virtude de uma participação de greve, vamos contestar judicialmente também. Outra situação: quando foi alterada a lei que mudou a base de cálculo do adicional de insalubridade, alguns servidores corretamente dirigiram-se à Casa de Leis do município, à Câmara. Diante disso, teve um procedimento prévio, teve publicação, teve assembleia, publicação de edital, o que transformou em um ato legítimo, sendo injustificado qualquer desconto. Os servidores foram para lá. Depois nós tivemos a abertura de sindicância em massa contra diversos servidores que foram para a Câmara. O que é que esses servidores foram premiados? Mais de 100 advertência. Everton, advertência não é nada. Não é nada? O servidor, ele tem algo chamado ficha funcional. É o histórico de vida dele. Lá no final aparece assim: se ele respondeu a processo administrativo disciplinar, se ele recebeu a sindicância e o que aconteceu. Aquilo pode prejudicar para uma licença, pode prejudicar para férias, para outros direitos. Então, todas essas duas situações, se alguém passou por isso, lembrando, busque o sindicato e a assessoria jurídica para fazerem adesão a essas ações. Agora nós vamos entrar na parte, na discussão, tá? Em relação à previdência. Esse tem sido um tema muito sensível, um tema caro, um tema dolorido. Por quê? Volto a criticar. Em 2019, a União aprovou uma emenda constitucional que foi a grande reforma da Previdência. Em 2021, de lá por volta de 30 de novembro, o Executivo encaminhou sua reforma da Previdência à Câmara. Nós tivemos acesso no dia, viemos às pressas para cá, e eu falei: presidente, olhando por cima, já vi uma série de irregularidades nessa reforma. Vamos lá na Câmara tentar falar com alguns vereadores para a gente ver se eles conseguem retirar de pauta, para a gente debater com os servidores, ver se realmente é um déficit atuarial, o que tem acontecido. O presidente, na hora, Robert, vamos, correu. Batemos em gabinete. Quem pode responder? Ninguém, quase ninguém. Acho que foram 2, 3, né? Nos atenderam. Foram 2, 3 nos atenderam. Eu falei: gente, por favor, retire de pauta. Teve a sessão, tocaram da mesma maneira. Durante a sessão, como não dão voz ao povo, nem quem está ali eleito para representar uma categoria também não dão voz, a gente apelou, falou assim: olha, com licença, o povo está aqui, tem como ouvir quem vai ser afetado? Na ocasião, então, o presidente quase cogitou tirar lá com força policial. Aprovou do jeito que estava. Depois, as pontuações que nós fizemos, eles viram que tinham feito muita coisa ruim, foram ajustando, nem falam do nada, só mandando projeto para cá.
rodando o projeto e reajustando. E foi o que aconteceu. Pra vocês terem ideia, uma professora que antes precisava do quê? Idade e tempo de contribuição. 50 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição. Servidor público é isso. Para se aposentar é o quê? Nós temos aposentadorias que nós chamamos de aposentadoria programada, que é aquela que o quê? Eu preciso de idade e tempo de contribuição. Mulheres, se forem do magistério, 50 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição. Se não for do magistério, 55. Homem, 55, 60. Até aí tudo certo. Nós tínhamos então também a aposentadoria especial, que é para quem? Quem por alguma circunstância trabalhava com exposição ao que a gente chama de agente insalubre, e não é só sangue, tá? Tem um agente físico, que é o que? Umidade, calor e frio, ruído. Tudo isso concede um direito para tirar aquele servidor mais cedo. Por quê? A aposentadoria especial era o quê? Você fez 25 anos trabalhando sujeito a essa situação de risco, como um prêmio, eu vou te retirar, porque isso vai te adoecer se você continuar trabalhando com isso. Então, independentemente da sua idade, você fez 25 anos de tempo de serviço, ó, vem. A reforma adotou um sistema de pontos, tá? Agora, subiu a idade, tanto da professora, subiu a idade de todo mundo, para vocês terem ideia, e além disso, alterou a aposentadoria especial. Aquele servidor que antes precisava só de 25 anos de tempo de exposição, agora tem um critério idade, 60 anos de idade, para poder fazer a pontuação. Imagina, estou ali trabalhando, comecei a trabalhar ali com 30 anos, vou pagar mais um período. Se puder abrir aí, consegue abrir a parte da legislação previdenciária deles? Novo regime. Aí eu vou abrir o projeto que foi aprovado e a última reforma que eles fizeram, tá? Essa daqui é a Lei Complementar número 17, de 29 de novembro de 2021. Ela foi alterada, tá? Mas a princípio, o que acontece? Quem entrar no serviço público após ela vai precisar desses requisitos aqui para se aposentar, de terceiro. Aí pausou. Antes era necessário que a mulher tivesse 60 anos de idade. Aí já foi para 62. O homem, 65 anos de idade. Ou minto, a mulher tinha que ter 55 anos de idade. Tá? Aqui ela foi para 62 anos de idade. Para quem entrar no serviço depois de 2021, tá? O homem, mais 5 anos. Aqui, tempo de contribuição, 25 anos de tempo de contribuição. Nossa, doutor Heber, melhorou. Antes do homem ele tinha que ter 30. Só que aí é o que a gente chama de alteração do cálculo. Antes o homem era 30 e 100% do que ele contribuía. Agora não, é 25, só que a partir de 20 são 60%. Mais 2% a cada ano. Então, a pessoa que ia se aposentar recebendo 100%, ela sai com 66%. Baixando, a gente vai para a regra de transição, que são para aqueles servidores que estão em curso. O que a regra de transição é? Eu não consegui alcançar os requisitos para me aposentar, falta algum período, e eu estou nessa regra de transição para pagar a propriedade. Tá? Sexto.
Aqui nós temos regra de transição: 55 anos para a mulher. Opa! Manteve pelo menos. Tá comum. Homem, 60 anos de idade. Até aí, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. Manteve. Aí vem o município colocou mais 10 anos de efetivo exercício público. Antes era 10, agora 20. Mas não é uma alteração tão ruim, porque quem tem 30 anos de contribuição geralmente vai ter esses 20 anos completos, tá? E 5 anos no carro. A dor de cabeça vem porque eles adotam, a partir desse ano, um critério de pontuação, que além da idade, vocês vão ter que ter uma soma da idade do tempo de contribuição de vocês, só que a cada ano aumenta um ponto. Na regra, isso é o quê? Eu pego só um pouquinho lá na parte que vocês pediram. Eu pego aqui, ó, 55 anos de idade mais 30 anos de tempo de contribuição, uma mulher. A soma dá quanto? Lembra aí? Sim. 85 pontos. Só que esses 85 pontos foram até dezembro de 2022. Esse ano passa a ser 86 pontos para a mulher. Sabe quando essa regra de contagem vai parar? Quando essa pontuação chegar a 100. Tá? Ah, mas e se no caminho eu conseguir me aposentar proporcionalmente? Gente, alguns servidores têm nos buscado e falado que a já breve. Tá, doutor, estão me empurrando aqui na aposentadoria proporcional. O que ela quer dizer? A aposentadoria integral, ela, o próprio nome já está falando, é a melhor, aquele valor cheio. Principalmente servidores que entraram até 2003 têm direito a receber a última remuneração, que é o que todo mundo quer, e para a aposentadoria recebendo o que ganha hoje. A tal da proporcional vai ser uma fração do que está faltando. Então, se é 30 anos ali, você tem 25, você vai receber com base no percentual, na tabela de percentual que o município colocou. Adotou. Aí volta a nossa regra. Nós somos contra a reforma da Previdência? Não, nós não somos contra. Mas desde que fosse debatido com o servidor. Desde que chegasse e falasse assim: seu Antônio, vai acontecer isso, isso e isso. Hoje, ou mostrasse o rombo da Previdência. Porque aí vem o questionamento de rombo da Previdência. Todo mundo que era de 89 a 2020 recebia o quinquênio, correto? Vocês contribuíam ou não contribuíam sobre o quinquênio? Se contribuiu, não vai para um caixa? Imagine tantas contribuições de quinquênio indo para o caixa. Será que há tantos que o déficit previdenciário é tão grande quanto esse? Porque cessaram o pagamento do quinquênio também até para os aposentados. Então são questões que nós... você está sendo contrário? Não, eu estou querendo debate, eu estou querendo saber. Meus clientes têm que saber o direito dele, não é só retirar. O cliente, quando ele contrata alguém, quando busca condição, eles estão falando o quê? Olha, eu estou confiando, estou entregando a procuração, uma carta de confiança para você, para que você me represente. Então, quando a gente questiona, somos como chato, o Eric também, o Robert também, é porque a gente está falando, quer fazer? Mostra. Quem quer fazer? Mostra. Simples, está pagando, gente. Não é de graça. Agora imagina, servidor público, olha, todo mundo aqui acha que tem um olerite congelado na cabeça. Olha o olerite de vocês. Antes vocês veem assim, poxa, recebi o vencimento básico, recebi o quinquênio. Era o que geralmente levaria para a aposentadoria, para a inatividade. Porque auxílio saúde, auxílio alimentação,
adicional de insalubridade, isso são verbas de natureza indenizatória, não são incorporadas para fins previdenciários. Então, hoje, o servidor, se ele se aposentar, se não retornar muito bem, a remuneração deve ser pelada. É vencimento básico, aquela gratificação de titularidade, eventualmente quem receber, ou aquela gratificação, aquele retorno, aquele acordo de 2014. Só. Mas houve contribuição nesse período. Se houve contribuição, está questionando? Não. Questionar é querer saber. Quem gostaria de saber isso aí? Quem não gostaria de saber? Acho que todo mundo gostaria de saber. E outra, aposto que a situação seria onde chegasse e avisasse. Tá? Aí eu encerro também a questão previdenciária. A última parte, para tratar com os senhores, se puder abrir a última alteração, tem uma coisa chamada última alteração. É o que? Para mim, tá? O que eu dou aqui é a minha percepção em relação à lei. Quando a gente lê uma lei, várias pessoas vão ter sempre uma percepção diferente. O professor, quem era do magistério, tinha um redutor de 5 anos para a idade e 5 anos de tempo de contribuição, correto? Agora, baixa. Vê se acha professor. Não, para ver se ela está com população. Aí. Vamos lá, aqui, parágrafo 4. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o requisito de tempo de contribuição será reduzido na proporção de 5 anos. Alguém viu o requisito de idade ser reduzido aí? É o questionamento que a gente faz. Entendeu? Aqui a gente está lendo a lei. Obrigado. Marcos, você salvou a lei. Então, esse é o questionamento que a gente faz. Tá? Outra questão, pessoal que trabalha na cozinha e não está recebendo insalubridade. O presidente Wellington nos trouxe essa situação. Nós consideramos que quem trabalha na cozinha também tem direito a receber insalubridade. Busque um sindicato para ingressar com essas demandas, porque agente de calor artificial é o forno. Também dá direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Tá? Então, gente, encerrando, essas são as ações que nós vamos ingressar nesse sindicato. Tá? E hoje a ideia da Assembleia é comunicar vocês, mostrar as possibilidades de ações, tá? E através da Assembleia submeter se a categoria é favorável a não à entrada dessas ações judiciais que nós trouxemos. Situação número 1, com total transparência que a gente sempre teve, tá? Pela prestação do serviço, como é que vai funcionar para os servidores sindicalizados? Quem é sindicalizado, se mantiver sindicalizado, o percentual é 19% do valor retroativo. Tá? Porque é a contrapartida do sindicato apoiando a categoria. Quem não for sindicalizado, os honorários são de 30%, tá? Em relação ao retroativo. Isso eu digo para vocês com toda a transparência necessária, porque a relação que a gente construiu é a relação que a gente tem. Por exemplo, a ação de insalubridade. Nós cobramos para a entrada dos carros, pela manutenção de trajeto, para vir para cá. A época foi o quê? 200 de entrada, né? Foi aquele 200 de entrada. E até hoje a gente não viu a cor dela junto com vocês. Vai ver 2024 e lá vamos começar a receber os precatórios. Tá? Então hoje a gente submete todas as questões à categoria. Lembrando, percentual
200, né? Para quem for sindicalizado, o percentual é 200 parcelado, R$200 parcelado, tá? E para quem for aderindo à ação, e tiver no artigo 19%, que é a contrapartida do sindicato, tá bom? Essas são as ações que a gente vai estar entrando. Oi? Show? Ah, tá. Quem tiver interesse em procedimento para aderir, nós fizemos uma reestruturação lá em relação ao nosso atendimento, porque esse é um gargalo, é tanta gente, mas esse é um cuidado que a gente quer ter. A gente tem automatizado, mas mesmo assim a gente percebe que às vezes a gente acaba falhando, não consegue dar o retorno imediato que a gente gostaria. É muita demanda, é uma situação, mas nós agora temos a Karen instalada conosco, o escritório de segunda a sexta, direto, 8 às 13 horas. Quem tiver interesse em fazer adesão a qualquer uma das ações, busque o sindicato. Qual? Só, isso aí é mais para o professor, né? Oi? Isso aí é mais só para o professor. É insalubridade também. Mas a unidade é aquele período que você falou que foi para E isso. Insalubridade é o quê? De 2021 para cá. É uma nova insalubridade. A que nós ganhamos é até janeiro de 21, né? Fevereiro de 21. Que era o caso da sua ação, quem entrou é fevereiro de 21. Quem quiser de fevereiro de 21 questionar também por quê? Porque quando eles reduziram do salário mínimo para R$1.000, de maneira ilegal. A gente tem que continuar sendo com base no conhecimento básico. Então, essa adesão é lá no sindicato fazer adesão a essa ação da insalubridade, essa insalubridade tá? Com questão da infelizmente, se não contestar. E outra, a insalubridade. Os servidores que acabaram entrando inicialmente, a maioria são os que estão entrando agora em 24. Tá? Como é que acaba sendo? Infelizmente, acaba sendo uma poupança. Hoje eu até falei para uma servidora que foi lá conosco, a doutora. Eu falei, doutora, infelizmente a ação judicial acaba sendo uma poupança forçada. Por que a poupança forçada? Porque se fosse uma poupança normal, apertou, você conseguiria pegar um recurso. A ação judicial não, você precisa ali depender se vai ganhar, se não vai ganhar, se ganhar vai ter precatório, previsão de pagamento e para o que vai acontecer, tá? Então são essas as situações que a gente traz, submete a Assembleia para a senhora e para os senhores, sendo aprovado, a gente dá continuidade a todas as situações. Eu agradeço aqui passar ao presidente Wellington. Oi? Eu queria que você orientasse, fizesse uma pequena orientação para os nossos colegas em relação à questão de CI. Prefeitura de Jaru, hoje, eles simplesmente olham para a cara do cara, se ele fez alguma coisa que não gostou, até nem fez. Ó, sua CI, você está à disposição, você vai para tal lugar. Mas a CI nem sempre está falando por que a pessoa está indo para tal lugar. Nós estamos com a situação da senhora ali agora, que inclusive procurou, ela readaptado o laudo da indigência, mas já recebeu, já foi cassado o laudo dela, não sei quem foi que cassou, já mandou ela voltar aos trabalhos normal, função jurídica. Essa é uma crítica que nós tivemos em reunião. Vamos lá, Wilson. Essa unidade aí, o cara se vai questionar de 2021 para cá, mas em cima do básico. Em cima do conhecimento básico, isso mesmo. Tá? Para colocar de novo no pagamento, há uma possibilidade grande. Agora, nós já estamos sabendo, para receber, nem os netos não vai receber, mas pelo menos não pode morar de novo. É isso. Vamos trabalhar com a perspectiva positiva. Mas, lembrando, a ação judicial é você está tendo 5, então Mas, isso. Eu imagino, eu sei. Persegue muito, muita perseguição, muita coisa. Sim, a gente tem batalhado para isso. A nossa batalha diária só lembrando, nós temos que, infelizmente, na ação judicial, gente. A ação judicial do Brasil todo, a gente tem que respeitar e confiar. Tá? Mas acredito que se pudesse, todos os questionamentos é algo que o jurídico teria adiantado o mais rápido possível.
E duas questões importantes, voltando ao que o presidente Beto falou, voltando à dona Regina, né? Que a dona Regina disse, e das demais dicas para os servidores. Everton, recebi uma ACI falando que apenas tenho que ir para outro local. O que eu tenho que fazer? Primeiro, entre em contato com o sindicato, se possível, para que um dos representantes do sindicato acompanhe ou vá ou verifique essa situação. Tá? Se for uma situação de extrema urgência, alguém adoeceu, aconteceu isso de maneira justificada, é compreensível. Agora, eu te mudei uma vez, te mudo outra, te mudo outra, te mudo toda hora. Que é isso? Ou senão você está em Jaú, eu te coloco lá no distrito e depois você volta porque você falou algo. Se acontecer isso, é mais grave ainda. Então, busque o sindicato, que o sindicato, de maneira anônima, manterá o sigilo dessa reclamação e adotará as medidas judiciais e todas as medidas cabíveis. Se alguém Tá? colocar trabalhando na sua casa e fala assim, eu te odeio, eu não gosto de você. Você está fazendo o quê aqui? O que quer dizer isso? Aí simplesmente você está trabalhando, cumprindo o teu dever, e a pessoa olha e fala, eu não gosto de você, eu te odeio, não quero dizer. Nesse caso, o que acontece, gente? Esse daí é um caso que a gente tem que ter muito cuidado. Mas qualquer reclamação, qualquer intercorrência em regime de plantão ou alguma situação, comunica a chefe imediato. Mas é a minha chefe imediata, a chefia que está acima dela, e registre essa comunicação por escrito. Pega e já leva ao sindicato. Ou peça para alguém do sindicato e acompanhar quando você for comunicar com essa chefia. Tá? E aí já não vai sozinho. A ideia é o quê? Nós tivemos uma reunião muito cordial hoje e tem evoluído um pouco no diálogo, mas sempre respeitando. Só que, se há uma maneira que alcança os nossos clientes, alcança o servidor, está sendo prejudicado, a gente tem que ir para cima com tudo para ver o que está acontecendo e corrigir. Tá? Deixa eu ver a CI da colega que chega aqui. Essa daqui é uma... Não tem motivação, não tem justificativa, e tem acontecido bastante algumas situações semelhantes a essas. Tá? Não fala se é por falta de pessoal, o que está acontecendo, deixa eu ver se fala se é de maneira temporária. Não, só fala que a partir de tal data você vai ter que exercer suas atividades lá. Tá? Diante disso, pode pedir um esclarecimento. Tá? Tem como me dar uma CI de maneira fundamentada? Porque há uma situação que o gestor confunde muito, que é algo chamado discricionariedade administrativa. Muitos gestores confundem isso com liberalidade administrativa. A discricionariedade você tem liberdade para agir, para você não ser engessado pela lei, mas agir de maneira coerente, fundamentando os seus atos, ou às vezes dentro de um espaço que nem é necessário fundamentar. Mas acontece 1, acontece 10, acontece 20, opa, o que está acontecendo? Tá? Então, para essa colega que está acontecendo aqui, nesse caso específico da CI, questione porque está sem fundamento aqui. Só está falando, apresente-se lá. E fala, estou aqui há 10 anos, estou aqui há 5 anos. Essa é uma questão que a gente tem notado. Rodízio em colégios e rodízio em unidades hospitalares. Parece que essa também é uma queixa que tem chegado. E a gente também, dentro dessa situação, só que o que acontece? Uma coisa é o sindicato receber uma reclamação ou 2 reclamações. Sindicato recebeu 20 reclamações de maneira anônima, o que o sindicato vai fazer? Vai fazer uma triagem, verificar se há possibilidade de fazer uma reclamação, questiona o município. O município não adotou medidas, questiona o meio de fiscalização cabível. É assim que tem que ser feito, sem expor nome de servidor, sem expor nome de nada. Mas, se estiver acontecendo isso, tem que ser comunicado. Lembrando, uma situação parece fato isolado, mas já não é mais fato isolado. Mas só que a gente não tem essas reclamações formuladas. Aconteceu? Formule.
Oi? Anonimamente. Porque lá A a gente- gente trabalha e todo mundo se entrega. Não, isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito. Tá? Mas anonimamente aconteceu um canal anônimo, tá? O presidente, a pessoa vai guardar sigilo de quem for acompanhar todas as situações. Uma informação importante, gente, para todos vocês, principalmente o pessoal do magistério. Nós sabemos que a prefeitura aqui pegou fogo. Tem muita gente que vai solicitar aposentadoria, não se preocupa com documentação, não se preocupa com documentação e vai querer se preocupar com documentação só no momento de se aposentar. Minha orientação é: professora, professor ou qualquer outra pessoa que quer se aposentar, reúna, trabalhou em período de carteira para o município sem estar concursado, reúna todos os comprovantes possíveis para que o pedido de aposentadoria de vocês não fique emperrado, indo e voltando, faltou documento, faltou isso, faltou aquilo. Um processo organizado, ele anda rápido. Então, guarde. Eu tenho uma folha de ponto daquela época. Xeroca, digitaliza. Hoje eu falo para os até digitalizar. Porque o que tem gente perdendo documento aí não é brincadeira. Tá? Então, se você planeja se aposentar, planeja dar entrada no pedido de aposentadoria, já começa a organizar desde agora. Tá? Acho mais alguma questão, presidente? Não? Mais alguma? Tá. Na ação do sexto também é essa discussão. Tá? Ela está na discussão da ação do quinquênio. Tá? Que é quinquênio e um sexto. Tá? Perguntado, infelizmente não. Você tem a lista dos funcionários que vai receber a insalubridade no ano que vem? Então, pessoal que está com as ações, o que a gente está fazendo? Gente, isso é importante trazer esclarecimento. Hoje em dia estão fazendo muito golpe pelo WhatsApp. Muito golpe pelo WhatsApp. Pega um escritório de advocacia, pega um pulo falando que para receber tanto, tem que pagar tanto, tem que acontecer isso aqui. Não. O nosso escritório só faz comunicação pelo meio oficial. A gente não fala em antecipação ou através da assembleia aqui. São os únicos meios que a gente vai trazer informação. E em relação à listagem da insalubridade, o Dr. Lucas disponibilizou uma lista inicialmente com a previsão de pagamento, mas qualquer dúvida, Adriana, principalmente se a gente já faz de carro, mas eu vou pedir para providenciar, a gente pede para o escritório ver se é 2024 ou quando vai ser. Tá? Sabe? Até segundo grau, né? Tá. A sua ação. A sua ação, como teve perícia, está em segundo grau, julgando o recurso, tá? Isso. E falar para vocês, esses dias me perguntaram: quando uma ação é rápida, doutor? Eu falo: se ela durar 3 anos, é uma ação muito rápida. Aí o povo fala: nossa, o advogado tem que ter uma paciência. Eu falei: tem que ter uma paciência. Mas, dona Adriana, ainda está julgamento de recurso, tá? Aí, as ações que tiveram de fato perícia, vão demorar um pouquinho mais. Nossa amiga ali atrás? Essa questão da aposentadoria, ela é uma questão muito difícil para a gente estar, às vezes, fora, entender, compreender, né? Muda-se muito a lei, essas coisas assim, mas, por exemplo, para que a gente possa saber quando vai se aposentar, a gente tem que procurar a quem para fazer essa contagem? Tá. Eu vou tentar disponibilizar em maio uma tabela. Tá? Em maio a gente vai estar disponibilizando uma tabela que vai facilitar. Na verdade, já vou deixar claro aqui: essa tabela é para consulta, é uma estimativa, tá? Não é a tabela, o valor aqui está porque são vários fatores que de fato precisam ser analisados. Porque é quando o servidor vai olhar o prêmio, faz essa análise e fala: com base no que a gente viu, você vai ter direito ou não, tá? Mas para facilitar, a gente vai trazer uma tabela com o que a lei diz, tá? Em maio a gente deve já, porque são muitas possibilidades. A
A gente vai deixar fixado lá no sindicato e ver se consegue disponibilizar ele em PDF também, para o servidor ter acesso, tá? Porque para você ter ideia, são mais de 7 emendas constitucionais. Só no município, o município já fez mais de 4 alterações. Então a gente tem que consultar cada uma dessas para colocar lá. E vira uma verdadeira bala de gato. Mais alguém? Mesmo para quem é professor, por exemplo, está em sala de aula, essas alterações implicam também? Implicam. Por quê? Lembra daquelas duas situações que eu falei? Tem quem entra após a reforma, quem está trabalhando quando acontece a reforma e quem já tinha direito quando a reforma é aprovada. Vamos supor, uma pessoa tinha direito à aposentadoria especial, 25 anos completou 25 anos até 29/11/2021. Essa pessoa, ela vai ter o direito adquirido. Quem estiver no caminho vai ir para o que a gente chama de regra de transição, tá bom? Encerrando, mais alguma pergunta? Precisa encerrar, vai minha amiga, última. Eu vejo assim, que tem mais força que a educação, né? Mas nós da saúde, que somos vacinadores, né? Falei de vacina. Eu já estou com 68 anos, estou querendo aposentar, né? Pessoal, rapidinho, só para eu ver aqui, rapidinho. A gente já está encerrando, mas a última pergunta aqui. Então, assim, para que os outros também possam ver o que você já colocou aí, as nossas condições agora, né? Para a aposentadoria, quase lá dos 100 anos. Qual a possibilidade assim, mais rápida para a aposentadoria, no meu caso? Tá, dona Alzira, nessa situação nós temos que reunir a aposentadoria, por exemplo, quem é da saúde. A primeira análise que a gente faz é se é possível a aposentadoria especial dos 25 anos. Então tem que pegar todo o tempo, saber o local que a pessoa trabalhou, saber se ela recebeu insalubridade, saber se ela tem o tal do MTCAT, o PPP, são todos documentos que tem que reunir para entregar na prévia. Difícil isso, mas por isso que demora um tempo, tá? O pessoal da saúde é essa orientação que a gente dá. Pessoal, já encerrando aqui, eu vou passar para o presidente Weber, ele conduzir aqui, submeter a aprovação. Então, gente, vocês ouviram atentamente todas as ações. As ações serão coletivas? Não. Duas são coletivas e o restante são individuais. Cada caso, a gente vai fazer responsabilidade individual. Pode ser. Então pode aprovar a Gente, vocês já ouviram atentamente aqui sobre todas as ações. Então vamos colocar em votação. Tá? Quem aprova, quem aprova as ações que foram expostas aqui, levante a mão. Aprovado. Viu? Eu sou mais tranquilo do que o presidente da Câmara. Beleza, gente, olha, eu quero informar os senhores. Pessoal do fundão aí, deixa o café para depois. Gente, não sei se é do conhecimento de todos, mas lá à disposição do sindicato, que encontrou hoje apenas eu, com ônus para o sindicato que não tem dinheiro para me pagar. Então eu estou sem pagamento desde fevereiro do ano passado. Muitos aqui sabem, pessoal da diretoria. O sindicato tem me sustentado da maneira que pôde, mas o meu salário mesmo, o sindicato não tem condições de pagar. Tá? Mesmo se a nossa situação hoje fosse desconto em folha, todos os 900 filiados estivessem pagando, o sindicato não tem condição de manter os seus diretores remunerando eles. Né? O sindicato tem uma quantidade de atividade e despesas que só se for aumentar para 5% a mensalidade sindical. Isso aí já não é justo, certo? Até porque a lei prevê que quem pague o servidor que está à disposição seja o ente ao qual ele está ligado. Só que os vereadores alteraram a legislação da forma deles, forma constitucional, a gente está brigando, né? Dia 25 agora está marcado a audiência que será julgada, a ação, e a gente espera. Aí pode ser. Segunda?
Lá em Porto Velho, Isso, vai ser julgado dia 25 lá em Porto Velho. Aí Eles podem levar a Brasília, né? Mas esse julgamento desse recurso é muito importante, porque é um recurso de apelação que nós fizemos, em sede, no segundo grau, que a gente chama assim, é um recurso definitivo. Dia 25 nós... Isso, com cumprimento imediato do mandado de segurança do presidente. Nós vamos tentar disponibilizar o link também para quem quiser acompanhar. É muito importante para dar esse suporte, porque como o Wellington disse, ele está mais de um ano sem receber a remuneração dele, tá? Porque ele decidiu se afastar para estar trabalhando pelo sindicato. As pessoas vão falar: mas o sindicato paga. O sindicato não arrecada para pagar, não consegue arrecadar o suficiente para pagar, porque a base não é tão presente. Então essa é a história do nosso presidente, é o que ele tem passado. Lógico, acontecendo, reconhecida a ilegalidade, todas as medidas serão adotadas? Sim, serão devidamente adotadas. Mas contamos com a compreensão, contamos com o apoio, até mesmo com as orações, quem puder auxiliar aí para esse julgamento importante. Então, gente, e aí a gente, por esse motivo, né, a gente está trabalhando com certas restrições. Tem muita gente que vai pastor, o sindicato está fechado, mas vai estar fechado. A Edinalva também se afastou, tirou a licença especial, a Francisca voltou, 40 horas ela cozinheira. Ela está à disposição da escola, então não tem como ela contribuir lá também. A Edinalva estava até dezembro, ela esteve no sindicato, na parte da manhã como voluntária, né, ajudava lá, e à tarde ia para a escola, porque era só 20 horas. O esposo dela recebeu um convite para fora do país e ela foi junto. Então, e ele gostou e acabou já pedindo liberação, hoje ela não faz mais parte do nosso quadro. E eu estou sozinho no sindicato. Essa é a nossa realidade. Então, eu tive que me transformar numa espécie de bombril para fazer todas as coisas. Eu não sei se vocês todos têm conhecimento, mas eu acumulo também o cargo de presidente da Força Sindical. Então, além de dentro do município, a gente também está fora. Então, isso dificulta muito. Está muito difícil para a gente levar. A gente está segurando. Então, eu peço a compreensão de cada um de vocês de precisar da gente em qualquer momento. Utilize o WhatsApp, principalmente, porque vocês poderão estar passando por lá e eu não estar lá, mas poderão chegar lá e eu não vou estar lá, porque eu vou estar em outro, não é que eu estou em casa dormindo, não, eu vou estar fazendo uma outra atividade em algum outro lugar, tá certo? Então, mas o atendimento não vai deixar de ter, vocês podem estar mandando WhatsApp, né? Graças a Deus minha esposa me ajuda bastante, o Robert, no período da manhã, sempre que a gente precisa do suporte, ele está de folga, ele faz para a gente, faz a correria, e a gente vai levando, não podemos desanimar e deixar a peteca cair. Então até aqui eu estou firme, tá bom? Com o apoio de todos. E é isso, gente, a nossa Assembleia hoje, ela foi basicamente para essas informações, para esses, né, oficiais, e encerramos por aqui nossa Assembleia. Muito obrigado a todos.